O livro de Sofonias apresenta um Deus maravilhoso que julgará o mundo inteiro. Ele não apenas anunciou a vinda do dia do Senhor, mas declarou quem e como poderá suportar o dia do juízo. No programa desta semana, vamos enfatizar a imagem de Deus como juiz que convida as pessoas a se arrependerem. Esse Deus preserva e salva os fiéis de todas as nações e de Judá, abraçando-os com seu amor incomparável. Começa agora Lições da Bíblia. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Sofonias 2:11. Tema da semana: o dia do Senhor. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Olá, amigos, está começando mais um programa Lições da Bíblia. Que alegria nos encontrarmos mais uma vez para retirarmos do livro sagrado as mensagens que Deus deseja para o nosso dia a dia. Você já sabe, nessa temporada nós estamos estudando as mensagens de Deus através dos profetas menores. Profetas que têm o mesmo poder e a unção do Espírito Santo, porém com livros um pouco menores, com mensagens muito especiais, especialmente de justiça, de julgamento. É muito importante entendermos as mensagens dos profetas menores. Nessa semana, vamos estudar dois profetas, dois livros, Sofonias e Naum. Vamos retirar importantes lições desses dois livros. Tenho o prazer de receber dois amigos que retornam ao programa, pastor Sidney Reis. Prazer, pastor, recebê-lo mais uma vez aqui no programa. O prazer é todo nós estarmos retornando aqui ao programa. E deixamos um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo. Que bom. Lá tem TV Canal Aberto, né? TV Novo Tempo. Em Pirapora nós temos o privilégio de ter o canal de número 9, o sinal aberto. Que bom. E estamos ali negociando com os outros prefeitos para ali, a gente ter também esse sinal chegando nas outras cidades. Que maravilha. Com certeza o seu trabalho ali junto a um grupo de igrejas, né? Tem várias igrejas que você cuida, ali, distrito de Pirapora. No norte de Minas. São 8 cidades, são 15 igrejas e eu quero deixar já um abraço a todos os amigos que estão nos assistindo daquela região também. Você vem até aqui, se não deixar um abraço para eles, eles vão cobrar de você depois. Eles vão me cobrar quando chegar lá. Tá bom, pastor. Uma alegria recebê-lo, viu, aqui no programa mais uma vez. Obrigado. Pastor. Acompanha o pastor Sidney, o pastor Alcemir Malgueira. Prazer, viu, pastor, recebê-lo mais uma vez. Trabalha no Rio de Janeiro, também cuida de um grupo de igrejas, de um distrito de Freguesia. Freguesia, Jacarepaguá, da Associação Rio Sul. Estamos felizes ali com cerca de 700 pessoas que cuidamos dentro desse distrito, dessa logística. E nós queremos também, né, pastor Cir, mandar um abraço para todos os nossos líderes do nosso distrito, pastor Luiz Mário também, pastor Alexandre Lopes, pastor Isaí Costa. É uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando da palavra do Senhor. Que bom. Nosso abraço aqui aos amigos dessas duas regiões representadas aqui. Uma alegria realmente sempre falar até você, ao seu coração, com as mensagens da palavra de Deus. Muito bem, dados os abraços e feitos os comunicados e as apresentações, vamos começar então o programa dessa semana com uma oração? Oremos. Senhor, nós vamos abrir mais uma vez a Tua palavra. Ajude-nos para que possamos compreender os Teus planos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da nossa lição é O Dia do Senhor. Pastores, amigos, como nós podemos compreender melhor este tema à luz do que vamos conversar aqui no programa nessa semana? Vamos começar com o pastor Sidney. Pastor Lanza, aqui a Sofonias, ele focaliza a sua mensagem agora num período diferente
dos outros profetas. Era um período onde Israel estava vivendo sobre o reinado do rei Manassés, que é considerado o rei mais perverso que nós encontramos na Bíblia. E também agora, também no reinado do seu neto Josias, aonde Sofonias, juntamente com o profeta Jeremias, levam uma mensagem agora de juízo para a nação. Mas essa mensagem de juízo também era uma mensagem de graça. Porque seria daquele momento que Israel poderia voltar a pensar e a agir da forma com que Deus desejava a nação. Muito bem. Pastor Alcemir, também a sua visão aí sobre esse tema especial. Esse tema, o Dia do Senhor, era algo muito apreciado pelos profetas, né, pelos israelitas, porque eles almejavam esse dia demais. Para eles, o Dia do Senhor seria o dia que o Senhor viria para restaurar Israel e acabar com as opressões dos inimigos, né? E Sofonias, então, manda uma mensagem dizendo, olha, realmente a mensagem do Dia do Senhor é para justiça, é para as nações, mas principalmente para vocês. Deus está preocupado com o seu povo e Ele quer trazer uma mensagem de justiça e de graça para cada um de nós. É interessante que, Sidney, você falou que também era uma mensagem de graça. De graça. Né? A impressão que dá quando a gente lê ali o livro de Sofonias é que ela desencadeou um sentimento religioso de reavivamento, de mudança de vida. É essa a impressão correta que a gente tem no livro de Sofonias? A partir desse momento que essa mensagem chega, o dia do Senhor está chegando, a partir desse momento o povo começaria a ter uma intimidade maior com Jeová, com Deus. Eles passariam a analisar mais o que Deus fez no passado, quem era Deus para eles e como deveriam tomar as suas atitudes. Na verdade, era um pedido de voltar àquilo que Deus chamou o povo, para que o povo representasse Deus diante das nações. Quer dizer, é exatamente isso que Deus deseja também para nós, né? Quer dizer, a mensagem ela foi há milênios, mas ela serve para os nossos dias também, né, pastor Alcemir? Sim, uma citação importante que Sofonias fez foi restaurar a lei do Senhor, os escritos do Senhor, né? E ao revivar a palavra de Deus, mostra que a palavra de Deus ela é eterna, a lei de Deus é eterna. E todas as vezes nós voltamos para os conselhos de Deus, nós só ganhamos através da graça de Cristo. Quer dizer, então, quando a gente ouve essa frase, o dia do Senhor, a mensagem do profeta foi para um povo que estava meio em trevas ali, vivendo na perversidade do pecado, veio uma mensagem dura, e para a mente hebraica, a impressão que dá é que o dia do Senhor tinha uma conotação de que o dia em que Deus interviria na história da humanidade, né? É essa a impressão que eles tinham, né? Exatamente. É o dia em que Deus pararia aquela situação e daria ao povo uma nova oportunidade de recomeçar a sua história. E a graça é exatamente isso. O momento em que Deus diz assim, você agora pode recomeçar a sua história. Você pode reiniciar a sua história e fazer da sua história uma história diferente, uma história agora que tenha um conteúdo e que isso represente Deus na sua vida. Eu queria que vocês fizessem uma análise aqui agora de um grupo de versos que nós temos aqui no nosso manual de estudos, e você já sabe, você pode ter acesso a este manual através do nosso blog ou do site da Casa Publicadora Brasileira, que é quem publica este manual, e é bom que você acompanhe sempre, né, em sua casa. Esses versos deveríamos fazer uma comparação, Sofonias com Joel, Amós, porque esses profetas, eles descrevem o dia do Senhor. Como é que nós podemos entender esses versos, pastor Alcemir? Resumidamente, eles chegam à seguinte conclusão, é como você fugir de um leão e cair nas garras de um urso. Então, não tem como fugir do dia do Senhor, ele vai acontecer. E esses versos mostram para nós, pastor, que será um dia de juízo, de destruição, de amargura, aflição, toda a terra será assolada, os exércitos e guerreiros poderosos irão surgir, enfim, não tem como escapar. Vai acontecer, quer queira ou não. E uma coisa que me chama a atenção é que a mensagem era dura, não apenas para as nações vizinhas, não é, Sidney? Era uma mensagem dura para o povo de Deus, o povo escolhido. Não é? Quer dizer, eles estavam sendo contados com todos. Olha, haverá um juízo geral, todos vão comparecer desse juízo.
E a mensagem complementar que Sofonias traz, diz ao povo, e neste momento, no dia do juízo, no dia do Senhor, nem prata, nem ouro, nada que vocês têm vai ter significado nenhum. É somente aquilo que você é. Aquilo como você se prostrou ao longo da sua vida, aquilo que você praticou, como você aceitou a Jesus. Nada vai ter significado a não ser você. Quando lemos a Bíblia, nós encontramos várias histórias, vários trechos interessantes de momentos de juízo, né? Um deles foi o dilúvio. Você falou aí que não tem como fugir das garras do juízo de Deus, né? Comparando, fugindo de um leão, cai nas garras de um urso. As pessoas que viveram na época do dilúvio, elas enfrentaram exatamente esse drama. Não tinham para onde correr. Exatamente. Era o momento da execução do juízo de Deus, né? Cabe bem essa comparação com relação àquilo que Israel estava vivendo, né, pastor? Sim, cabe bem, pastor. Esse dia, Sofonias procura deixar claro que não somente é um dia punitivo, mas também corretivo, né? Redentivo também, redentivo, né? A busca do Senhor é trazer isso para o seu povo. Muito bem. Então, veja, você que está acompanhando o nosso programa essa semana, nós estamos, e se você está ligando agora à sua televisão, nós estamos estudando sobre o livro de Sofonias, dentro do programa dessa semana, que é um profeta menor, que tem uma mensagem de advertência muito importante, é uma mensagem especial, tanto para as pessoas que viviam e que não faziam parte do povo de Israel, como também para aquelas que faziam parte do povo de Deus. A pergunta que eu faço para vocês agora é simples. Como aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, eu espero que você já tenha feito essa decisão na sua vida também, devem se preparar para esse dia do Senhor? Pastor Lanza, tem um termo teológico que nós usamos muito chamado escatologia, que é um termo, é a volta de Jesus, é um termo futuro, que diz que um dia nós prestaremos conta diante do tribunal de Deus. De uma forma ou de outra, ali nós estaremos. É claro que nós poderíamos fazer uma adaptação a esse termo, dizendo que talvez Jesus tenha voltado para aqueles que voltaram ao pó da terra. Mas Jesus voltará no futuro. E ele vai perguntar, ele vai questionar: quem foi você no tempo que eu lhe dei de vida? Como você atuou? Que diferença você fez? Eu fiz diferença na sua vida? E ali será colocado numa balança todos os nossos atos. Se serão atos de acordo com a vontade de Deus ou não. Mas o certo é, aí Sofonias explica para nós, você pode tentar fugir do leão, mas do urso você não foge. De uma forma ou de outra, você estará nessa balança, será julgado e analisado. E qual será o resultado? Agora, a gente vive numa época assim, de uma aparente tranquilidade no mundo, um aparente conforto, né? Alguns falam assim, olha, o mundo não está bom, mas está melhor do que na época dos meus pais, dos meus avós. Este aparente conforto também não era mais ou menos o sentimento de Israel? Eles tinham de tudo, tinham do bom e do melhor e começaram a relaxar na vida espiritual? Eu diria, é perder o senso da realidade espiritual. O conforto pode trazer isso para o ser humano. Nós hoje estamos vivendo um momento significativo na história cristã, na história humana. Verdade. Desde quando se cumpriu as profecias de Daniel 8:14, em 1844, começou-se o juízo investigativo. E todas as vezes que, começou-se a purificação do santuário. E todas as vezes que havia purificação do santuário em Israel, o povo ficava em reverência, atento ao que iria acontecer. Então, nós não podemos estar desapercebidos disso daí. Hoje é o dia do Senhor. Eu estive no dia 16 de fevereiro sepultando a irmã Maria, uma senhora fervorosa, cristã, amante da palavra de Deus. Fazia tempo que eu não fazia um sepultamento assim tão confortador. A igreja cantando, os familiares cantando, confortados pela alegria da manhã da ressurreição. E eu me pergunto, e se fosse eu naquele momento? Estou aguardando o dia do Senhor, estou atento a esse momento tão significativo na história da humanidade. Esse é um questionamento que a gente tem que fazer mesmo, né? Já que todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Agora, por exemplo, às vezes as pessoas vivem nesse aparente conforto, como eu disse, e acham que não vão ser atingidas. Mas também tem aqueles cristãos
que estão envolvidos com a igreja, com a religião, com uma função na igreja. Às vezes é pastor, ou um líder local, né? Um ancião, um presbítero, um diácono, uma diaconisa, um líder, qualquer que seja, de jovens. E às vezes as pessoas se sentem intocáveis, né? Eu sei de uma história de um líder por aí que disse que ele era intocável e Deus deu castigo para ele, né? Às vezes as pessoas que exercem atividades, aquela rotina na igreja, podem ter aquele sentimento de que nunca serão atingidas pelo juízo de Deus. O nosso pastor geral, o pastor Irã Kalbermatter, ele abriu o nosso encontro desse ano dizendo: cuidado, você é um pastor, cuidado, você é líder, não fique acomodado, você tem que ter uma vida espiritual, intimidade com Deus. Eu acho que a realidade de Israel foi esse afastamento da intimidade com Deus. Começou a olhar para o seu crescimento, que era real e que Deus promete a todos nós, um crescimento financeiro, Deus promete a nós as bênçãos, e é real, isso é bíblico. Mas Israel começou a olhar apenas para isso e esqueceu de olhar para Deus. Começou a desviar o seu olhar de Deus para as coisas. E aí o pastor Elias Malaquias, nosso secretário, ele trabalha de uma forma impressionante isso. Ele disse: nós precisamos valorizar pessoas e não coisas. Era isso que ocorreu com Israel. Começou a valorizar as coisas e esqueceu de valorizar as pessoas. Realmente, muito bem colocado. Então, toda vez que nós nos sentimos acima do bem e do mal e começamos a valorizar coisas e não as pessoas, é o perigo que nós corremos, né? Bom, quando Jesus veio, ele encontrou a classe sacerdotal, os líderes judaicos, justamente nessa condição, né? Exatamente. Uma condição de se sentirem intocáveis, de valorizarem as coisas e não as pessoas, né? Era mais ou menos essa a ideia. Qual o motivo que está por trás das minhas ações religiosas? Sim. De pastor, de líder da igreja? Qual é a minha intenção por trás disso daí? O meu desejo é levar o povo para a Bíblia, levar o povo a guardar a lei de Deus, levar o povo a exaltar o nome do Senhor, ou é simplesmente algo egoísta? Eu quero mais números, eu quero mais crescimento de igreja. Eu preciso focar na minha missão. O motivo que está por trás das ações, das minhas ações religiosas deve ser unicamente o amor. Com certeza. 1 Coríntios 13, se eu falar até mesmo a língua dos anjos, e se não tiver amor, nada vai adiantar. Exatamente. Muito bem colocado aqui pelos nossos amigos. Nós estamos fechando o primeiro bloco do programa dessa semana. E não sai daí, porque já já nós voltamos com o segundo bloco e temos muita coisa ainda para conversar nesse programa. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Você que já estava acompanhando sabe que estamos conversando sobre o livro do profeta Sofonias. Já já vamos falar sobre o profeta Naum. E se você está ligando a sua televisão agora, fique sabendo que este é o ponto central da nossa discussão aqui em nosso programa. Eu quero aproveitar, e já que estamos falando de juízo de Deus, promessas de uma nova vida, de redenção, de correção, quero oferecer para você mais uma vez a oportunidade de conhecer a este Deus, a sua mensagem, através desta série de estudos, Princípios. Este é um curso maravilhoso, um material extraordinário, que vai fazer com que você conheça mais a este Deus que tanto amamos e pregamos, a sua salvação, a mensagem que Ele tem para cada um de nós. E nós oferecemos isto gratuitamente para você, para os seus amigos, para a sua família. É só você solicitar para uma das formas, aí os nossos endereços, tanto eletrônico quanto físico, e nós enviaremos para você com muita alegria este material que vai ser um grande benefício para você e sua família, tá bem? Amigos que estão aqui comigo, pastor Sidney e pastor Alcemir, esses pastores que vêm nos ajudar aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana, eu queria continuar então com a ideia do profeta Sofonias e justamente me deter um pouco mais sobre a questão da mensagem deles, especialmente o capítulo 2. Aqui no capítulo 2 é o chamado do profeta ao arrependimento. Como foi esse chamado, pastor Sidney, para o povo de Israel,
para que eles se voltassem e se arrependessem? A palavra central que o profeta Sofonias trabalha é humildade. É uma palavra muito confundida pelas pessoas, igual diz a minha esposa, amor, nós temos que lembrar sempre as pessoas que humildade não está ligado à condição social. É verdade. Na verdade, isso está ligado à decisão pessoal. Como você vai tratar. Israel, ele tinha perdido isso. Era uma nação que ficou por vários anos como escrava no Egito, e quando Deus liberta esse povo, fez com que esse povo entendesse que quem estava dando era Deus, e agora eles deveriam ser gratos e olhar para Deus com atitude de humildade e dizer, se Deus nos deu, nós precisamos passar isso para frente. Mas Israel não teve essa humildade. Parece muito com os nossos dias, onde pessoas elas têm confundido a questão da humildade. Deus dá para que essa pessoa seja um canal de bênção, ela começa a reter isso somente para o seu uso e esquece das pessoas que estão ao redor de si. Então, quando Deus envia Sofonias, diz, peça à nação para pensar como está sendo as suas atitudes, como está sendo os seus atos. Isso é bastante interessante que você toca, pastor Sidney, porque muitas vezes realmente nós achamos que uma pessoa com um nível social, cultural, intelectual, financeiro acima do meu, ela é arrogante. Nem sempre. Eu já vi muitos ricos, humildes e muitos pobres arrogantes. Não é verdade? É verdade. Quer dizer, então a gente não pode julgar aí pela primeira aparência, pela forma como a gente vê. E uma outra coisa, um outro detalhe, é que apesar da condenação, a necessidade de humildade que o profeta estava cobrando, a impressão que eu tenho ali no capítulo 2, me corrija se eu estiver errado, é que o profeta estava dizendo o seguinte, os pecados de vocês são esses, mas ainda dá tempo de se preparar e corrigir a vida para o dia do Senhor. É esta a ideia? Sim, sim. Ele apresenta o problema e a solução. Ele diz, buscai ao Senhor. Né? Há tempo de se render aos pés de Cristo. A grande questão, pastor Lanza, é essa necessidade, né? Esse senso de que precisamos ter quem nós somos. Eu queria me reportar um pouquinho adiante de Sofonias em Tiago, capítulo 4, por exemplo, verso 14, nos diz assim, Tiago, capítulo 4, verso 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, quem somos nós? Somos nada, né? Somos nada. Então, ao reconhecer o que somos, teremos o senso de buscar em Cristo toda a força, toda a vida, pois Ele é a fonte da vida, né? E aí nos leva, então, a uma atitude de humildade. Olha, exemplo de humildade, né? Isaías 53 diz que Ele se humilhou, né? Tomou sobre si as nossas dores, foi humilhado até a morte de cruz. Então, está aí um exemplo digno, né, de humildade. Rei do universo, mas vem, se mistura com a gente e morre em nosso lugar. Interessante que fala aqui que temos que buscar ao Senhor, né? Essa busca pelo Senhor diariamente, ela nos transforma em pessoas mais aptas para receber as bênçãos de Deus e, ao mesmo tempo, entendendo os tempos em que estamos vivendo, nos preparando para o encontro com o Senhor. Hein, pastor Sidney? Eu acredito que quando nós temos essa intimidade com Deus, nos tornamos mais sensíveis. Sensíveis à situação que o planeta está passando. Afinal de contas, os meios de comunicação têm mostrado para nós a situação climática, como está a economia, a política. Então, nós nos tornamos mais sensíveis. A maldade do mundo. A maldade do ser humano, como a violência tem aumentado. Sim. E isso foi quando Sofonias chama a atenção dos israelitas para entender também a situação que eles passavam naquele período. E que, na verdade, era uma situação muito confortadora. E Sofonias diz assim, vocês estão fechados em si mesmos. Vamos sair e vamos falar do amor de Jesus para as pessoas. O livro de Salmo, Salmo 25, verso 8 e 9, o salmista diz assim, bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. E para nós termos um caminho trilhado na direção certa,
nós acreditamos, nós temos uma certeza que somente a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, somente por Deus, que nós podemos ter uma vida guiada no caminho da justiça. Como é que vocês compreendem, vamos ver o pastor Alcemir, essa questão de buscar o Senhor? Às vezes alguém está nos assistindo agora e fala, como é que eu busco a Deus? Ajoelhado, orando, fazendo um jejum, indo uma vigília, lendo minha Bíblia. O que é buscar ao Senhor no nosso dia a dia? Eu diria, pastor e amigos que estão nos assistindo, aonde você estiver, em qualquer situação que você possa estar nesse momento, clame com toda a sinceridade do seu coração: Senhor, eu preciso de Ti. Me ajude nessa circunstância que eu estou vivendo. Preciso entender melhor o Senhor. Enfim, buscar o Senhor é buscar um relacionamento. É buscar uma intimidade com alguém que já nos amou primeiro, que já está interessado em se relacionar conosco. É claro, Cristo, como um grande cavaleiro que Ele jamais vai forçar a entrar na nossa vida. Sim. Mas Ele espera que a gente busquemos através de uma amizade, de um relacionamento, para que haja então aí, quem sabe, um namoro, sim, e um casamento eterno com o nosso Deus. Agora, por exemplo, colocando de forma mais prática, né, sim, para aqueles que estão nos assistindo, que ações eu devo fazer para buscar a Deus? Ler a minha Bíblia? O que a gente pode dizer, pastor Cid? Eu acho que tem as ações pessoais, oração, ajoelhar, conversar com Deus, a leitura da Bíblia, procurar entender um pouco mais o que Deus espera de nós e transformar essas atitudes em ações agora. Ir ajudar o próximo, aliviar a fome de um necessitado, fazer ações sociais que possam demonstrar que essa união com Cristo ela está sendo refletida na vida das pessoas. E quando Israel é chamado a essa atenção, a primeira coisa que Sofonias diz é: humilhai-vos na presença de Deus. Humilhar é o quê? Talvez é se entregar a Deus e dizer assim, não esconder de Deus, e dizer: Senhor, eu sou isso, sou aquilo, sou isso, aquilo outro. Eu cometi isso, isso e isso, mas o Senhor me perdoa? E a resposta vem divina: sim, porque Deus é amor, assim diz a Bíblia, e Deus é perdão. E Ele perdoa, e a partir de então começa uma vida nova, agora unido a Cristo. Maravilha, né? A Igreja Adventista tem vários métodos, né? Vários sistemas que podem levar um membro desta igreja a buscar a Deus, né? Projetos de leitura da Bíblia, de livros cristãos, momentos de oração, de profundo contato com Deus. Busque este processo na sua vida. Não importa a sua religião, a sua denominação. Deus exige que nós o busquemos, né? Colocando a Ele em primeiro lugar, sim, através da sua palavra, da oração, da comunhão diária. É isso que Ele pediu de Israel, Ele pede de nós hoje também. Um outro ponto intrigante aqui do livro de Sofonias é que ele cita algo em torno que ele chama de cidade corrupta, não é? Algo que ele repreende duramente. O que o profeta estava querendo falar quando ele se refere a isso? Quando ele fala sobre as cidades corruptas, os líderes esqueceram da lei de Deus, esqueceram da palavra de Deus. E não havendo profecia, não havendo a palavra de Deus, o povo se corrompe. Então, o profeta chama a atenção do povo para voltarem para a Bíblia. Como um líder religioso, eu posso levar uma igreja à perdição se eu for com as minhas ideologias humanas, com as minhas intenções humanas. Mas não, a igreja deve ser respaldada por assim diz o Senhor. A Bíblia deve ser a regra, a nossa bússola, o nosso norte, para levar o povo até a salvação eterna, que é onde finaliza o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, mostrando um novo céu, uma nova terra, um povo onde não terá mais sofrimento, né, onde os humildes agora serão exaltados para todo sempre, para a honra e glória de Deus. Agora, mais uma vez, o profeta ele faz uma comparação interessante. Ele começa falando sobre a maldade das cidades vizinhas, conhecidas, né, cidades corruptas, mas ele não para por aí. Ele entra para o povo de Deus, para as cidades onde sim, moravam o povo de Deus. Que maldades, por exemplo, o povo de Deus fazia, praticava, que Deus considerava então que as cidades estavam corruptas também, do próprio povo de Israel?
O livro de Oséias, no capítulo 4, o verso de número 6, ele nos chama a atenção para uma questão muito importante. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Uma das coisas que levou o povo a praticar essa corrupção foi a questão da falta de conhecimento. Os líderes não mais seguiam o que Deus dizia. Então, os seus seguidores, aqueles que estavam ali na nação, também eles não se envolviam com conhecimento. E isso fez com que a naturalidade da corrupção fosse comum em Israel. E trazendo para os nossos dias, que seria um fator muito interessante, hoje a gente tem visto que muitos líderes, por falta de conhecimento, têm deixado também que aqueles seguidores de Deus caiam nessa situação, que eles sejam também corruptos, mas sem eles terem um esclarecimento. Por isso, quando Oséias diz, o meu povo, eles têm que ler, têm que estudar, para que eles não se tornem corruptos enganosamente. Quer dizer, Deus estava condenando o seu próprio povo. Exatamente. Né, por ações ruins, por não buscá-lo. Havia muita idolatria também. Né, a idolatria talvez era um fator principal entre eles. Quer dizer, Deus estava repreendendo duramente. Que esse era um problema que Israel enfrentava. Sempre quando uma nação destacava em um ponto, Israel ia lá e pegava essa ideia e trazia para entre o povo. Verdade. E isso foi idolatria, falsos deuses. Eles começaram a trazer essas ideias para dentro do povo, a ponto de o povo começar a se corromper com todas essas ideias pagãs. E isso é um cuidado, pastor, que nós temos que ter, para que a gente não traga ideias pagãs para o meio do povo de Deus. É verdade. Às vezes a gente observa assim, que entre os cristãos começam a ter assim algumas práticas que Deus nunca aprovou, mas a gente acha que com a modernidade a gente vai enrolando a Deus, né? E não é possível isso. E nós líderes temos uma grande responsabilidade diante disso, né? Orientar o povo que nós somos transformados pela contemplação. Contemple então o seu pastor e você vai virar um homem como ele, pecador. Mas ao contemplar a Cristo, você é transformado conforme o desígnio do Senhor. O grande mal que gera hoje, pastor Cine também, a gente tem observado, é que muitos cristãos preferem confiar no que o pastor diz do que a palavra do Senhor está dizendo. Preferem confiar numa tradição religiosa do que realmente a Bíblia está nos ensinando. Sim. E a isso não leva à salvação. Existe uma frase que diz assim: o caminho dos homens confiando nos próprios homens terminarão no pó. Mas o caminho dos homens confiando nos propósitos de Deus, na graça do Senhor, podem até passar pelo pó, mas irão ser restaurados quando Jesus voltar para a vida eterna. Amém. Graças a Deus temos aí essas promessas maravilhosas da palavra de Deus para cada um de nós. Nós vamos para mais um intervalo e já nós voltamos para o terceiro e último bloco para fecharmos aqui o tema dessa semana e vamos também estudar um pouco sobre o livro de Naum, a importância dele, a mensagem principal para nós podermos entender os planos de Deus através do profeta Naum também. Não saia daí, porque nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o último bloco do programa dessa semana, está passando rapidamente. Nós estamos estudando aqui os livros de Sofonias e Naum, e neste último bloco vamos fechar aqui o assunto do profeta Sofonias e entrar no livro de Naum. Relembrando a você que nessa temporada nós estamos dedicando tempo para conhecer um pouco mais sobre os profetas menores, a mensagem que eles carregavam, que eles proferiram para o povo, e como Deus deseja que nós vivamos. Uma mensagem comum entre todos esses profetas, os amigos que estão aqui comigo, nos ajudando, sempre é de juízo, né? Porque o povo vivia numa situação de apostasia, então os profetas foram sendo levantados e Deus
foi dando uma mensagem de juízo, de justiça, o dia do Senhor. Então elas são muito semelhantes, essas mensagens, mas devemos tirar lições delas constantemente. Bom, meus amigos, aqui para a gente fechar aqui o tema dessa semana, eu queria trabalhar com vocês um pouco no capítulo 3 de Sofonias. Pastor Alcemir, como é que a gente pode entender um pouco mais sobre o capítulo 3 com o título que nós temos aqui no nosso manual de estudos, O Maior Deleite de Deus? Olha, é gostoso ouvir isso, né? A maior alegria de um pai é saber que o seu filho está bem, está feliz, né? Às vezes o filho, esse bem que o pai está vendo no filho, não significa de que ele está desfrutando de umas lindas férias, não, mas bem na certeza daquilo que ele quer, né? Bem na certeza de que o caminho que o filho está seguindo é um caminho seguro. Então, o deleite de Deus, né, para os seus filhos faz com que ele cante com a gente. Por exemplo, o cântico de Moisés, em Êxodo capítulo 15, comparado com o cântico do Cordeiro em Apocalipse capítulo 15 e de Moisés, revela a gratidão de Deus, né? O privilégio de Deus de estar com o seu povo. Muito bem colocado. E pastor Sidney, também a sua visão sobre esse capítulo 3 de Sofonias, né? Com aquela visão de que Deus está em nosso meio, nós não podemos perder de vista esta noção da presença de Deus e que talvez seja isso que deve ser mantido diante dos nossos olhos para não cairmos em afastamento de Deus, né? Sofonias, quando ele leva essa mensagem ao povo, parece que ele estava condenando toda a nação, mas ele também diz que ali no meio daquele povo que estava corrupto, havia um grupo pequeno, mas de justos, pessoas que ainda ouviam a voz de Deus, pessoas que seguiam aquilo que Deus determinava. Esse pequeno povo, nós chamamos de remanescente, era aquele povo fiel aos princípios da palavra de Deus. Então, Sofonias, quando volta para o povo, diz, não estão todos condenados. Por causa desse povo que ainda segue, que guarda os princípios de Deus, Deus pode fazer uma transformação em toda a nação. E ali começa uma possibilidade que os israelitas veem de retomar a sua posição como povo escolhido de Deus. E por causa desse remanescente que Sofonias diz, ele diz, Deus vai renovar em vocês a presença dele. Amém. É isso que Deus faz conosco. Quando encontra uma pessoa, está envolvida pelo vício, Deus vai lá e diz assim, há esperança para você, há oportunidade. E quando a mensagem de Deus chega, transforma, aquela pessoa começa a ser reestruturada. É isso que Deus fez com Israel neste momento. Falou, ainda há oportunidade para vocês viverem no deleite do Senhor. E a cada um que está nos assistindo nesse momento, nós precisamos entender que há um deleite no Senhor. E se você quer fazer parte desse pequeno povo que se deleita no Senhor, deixe Deus transformar a sua vida, assim como fez com o povo de Israel. É interessante isso que você coloca, porque o texto diz que o prazer de Deus será habitar no meio do seu povo e corrigir os erros dele, né? Sim. É possível a divindade habitar no meio do ser humano, pastor Alcemir? O que diz a Bíblia? A Bíblia nos ensina que depois do pecado o homem não pôde mais ver a face de Deus. Então Deus criou meios para que pudesse habitar no meio do povo e um desses meios foi o santuário, né? Farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Jesus veio e habitou entre nós também, armou a sua tenda aqui. Mas há um dia aguardado por todos nós, onde nós poderemos habitar face a face com o nosso Deus. A forma de Deus habitar com o seu povo hoje está deixado através da Bíblia, através dos ensinos que ela nos dá, mas a nossa comunhão com Deus, ao irmos à igreja, através da ação do Espírito Santo, os motivos que me levam para adorar, para agradecer, para louvar a Deus, e Ele se alegra com isso, Ele se deleita com isso, eles estão vindo me adorar. Ele convida em Isaías, um dos profetas maiores, saindo um pouquinho aqui dos profetas menores, sim. Vinde, arrazoemos, né? Eu vou transformar os seus pecados que estão vermelhos como branco como a neve. Eu quero mudar vocês, sim, estejam comigo. Então, fisicamente, não tem como habitar conosco devido ao pecado, mas através da ação do Espírito Santo,
Ele tem habitado conosco, tem nos motivado. A função dele, né? Ele foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o apóstolo Paulo fala, nenhuma condenação, aponta para o juízo, há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Interessante que Isaías, você citou o profeta maior, né? Ele se refere assim à alegria de Deus estar com o seu povo como a alegria do noivo com a noiva, né? Aquela relação conjugal, constante, prazerosa. A gente nunca deve perder de vista, não é, Sidney, esta noção de que a igreja é a noiva, Cristo é o noivo. Exatamente. Né? A nossa relação com Deus é como de um casamento, não é? Exatamente. O Novo Testamento até cita que há festa no céu quando um pecador se arrepende. A alegria de Deus é quando nós nos entregamos nas mãos dele, deixamos ele fazer a obra na nossa vida. Essa é a alegria de Deus. E Apocalipse capítulo 21, verso 3 e 4, diz que um dia essa alegria será completa, como o Senhor disse, quando a noiva se encontrar com o seu noivo. Agora morarão juntos. Deus habitará conosco, né, para todo sempre. Deus habitará conosco. O texto diz que Deus vai habitar conosco. Agora ele é permanente. Agora, como o pastor Semir disse, o pecado fez com que nós não pudéssemos mais ver o nosso Salvador. Mas assim que o pecado foi extirpado da terra, com a volta de Jesus, nós viveremos face a face com o nosso Deus. Amém. Nós estaremos juntos, agora sem a presença do mal. E Apocalipse 21:4 diz assim, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não existirá luto, já não existirá dor, nem planto, porque tudo se passou. Toda a história de pecado acabou e agora, eternamente, vivemos felizes ao lado do nosso A Deus. luta de Deus é que nenhum de seus filhos falte naquele grande dia. Exatamente. Né? Assim como um pai quer que seus filhos se deem bem na vida e sejam prósperos e felizes, a luta de Deus é a mesma, né? Manter os seus filhos juntos e felizes. Vamos mudar de profeta agora? Vamos sair um pouquinho de Sofonias e vamos a Naum. E um telespectador nos enviou uma pergunta sobre o livro de Naum. Vamos ver agora. Olá, meu nome é Sidney e queria fazer uma pergunta ao programa. Como podemos aplicar para os nossos dias o que lemos no livro de Naum sobre os eventos finais? Bom, aí está. Vamos entrar no livro de Naum. Naum é um livro pequeno e dá para a gente tirar boas lições desse livro. Tem vários temas que ele toca, não é? Mas como podemos entender, então, esse assunto dos eventos finais, pastor Alcemir? Naum, ele nos faz uma colocação que Deus ele é zeloso, né? Deus ele é justo e ele, vamos colocar a palavra, é firme contra aqueles que praticam a maldade. Então, os eventos finais apontados por Naum mostram que haverá esse encontro com Deus, haverá esse momento do dia do Senhor, onde o mal será separado do bem. Deus irá fazer, então, como grande ceifeiro que Ele é, separar o joio e o trigo. Enfim, a correção haverá, né? O momento certo do Senhor, o dia dele acontecerá. E nós podemos descansar nisso. Eu tenho um Deus que eu posso confiar. Não é com a minha justiça própria que eu vou resolver os problemas, mas colocar nas mãos de Deus. Às vezes parece demorado, né? Eu me lembro aqui de um acidente que aconteceu com a minha mãe. Ela caiu do trem, a porta fechou no momento errado e todos disseram, olha, não adianta você tentar ver justiça com essa situação. Mas um advogado disse assim, não tem como resolver porque feriu a lei. E a justiça haverá. Demorou 3 anos e mamãe ganhou a causa. Então, tardou aparentemente, mas a justiça aconteceu. E hoje nós podemos esperar no Senhor, que Ele virá. A justiça se cumprirá agora no tempo de Deus. No tempo dele, não é? No tempo dele. Pastor Sidney. Especificamente, quando Naum leva a mensagem, o grande poder que estava ali, reinando sobre as nações, era o poder assírio. Esse poder assírio já tinha tido um contato com a palavra de Deus através da sua capital, Nínive. Quando o profeta Jonas vai até lá e leva a mensagem, e o interessante é que, ao ele levar aquela mensagem, a Bíblia diz que toda a cidade se arrependeu. Pois é. Agora, essa cidade já tinha havido um contato com Deus e se entregado, essa cidade se rebela. Diz, não queremos mais esse Deus. E eles se voltam para os caminhos antigos. Exatamente, eles se voltam e começam a praticar atrocidades. Até Isaías usa um termo interessante no capítulo 7, verso 20, diz que como navalhas.
eles estavam acabando com as nações vizinhas. Deveriam essa nação... Fazendo maldades e atrocidades. Maldades e atrocidades. Aí Naum leva essa mensagem. Percebem como vivia Nínive, quem era Nínive, o que Deus fez por Nínive, e a nação de Israel fala assim, nós conhecemos, mas você sabe o que Nínive é hoje? Nada. Nada. E aí diz, se nós não nos entregarmos na mão de Deus, mesmo como uma nação escolhida, nós vamos nos tornar como nada. Interessante, porque Nínive até hoje é uma cidade que não foi reconstruída, ela ficou ali no esquecimento da história humana, né? Acabou. Interessante Verdade. isso aí. Jesus deixou claro, né, quando esteve aqui em Mateus 12:30, quem não é por mim é contra mim. Nós entendemos, pastor, que só existem dois caminhos. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou do príncipe deste mundo, Satanás. Então, a atenção que Naum nos chama é que Deus, ele é sábio. De Deus não se zomba, não podemos enganar a Deus. Ele lê os corações. Claro. Ele sabe as igrejas que estão com sinceridade buscando ao Senhor. E Ele irá cobrar daquilo que nós conhecemos. E Ele virá. E o momento que Ele virá, ninguém poderá dizer, olha, eu não sabia, eu não entendia, não. O julgamento de Deus será baseado naquilo que nós sabemos, naquilo que nós conhecemos. Então, há ainda oportunidade. Então, por exemplo, a gente vive num mundo de aparente injustiça, né? Mas chegará o dia do Senhor, nos eventos finais da história dessa humanidade, no mundo de pecado, que Deus fará justiça para com o seu povo. Não é isso, pastor Cílio? A manifestação de Deus é certa. Deus ele não pode deixar a injustiça reinar aonde Ele determinou. Ele criou esse planeta, Ele não pode deixar a justiça. Mas uma coisa é importantíssima. Quando Deus manifestou a Nínive o seu juízo, mas antes Ele mandou a sua misericórdia. E hoje nós vivemos, pastor Lanza, num período de misericórdia divina, um período de graça, aonde Deus tem deixado ainda a sua palavra exposta a nós. Deus tem nos convidado ao arrependimento, assim como convidou Nínive, que se arrependesse. Deus hoje tem convidado a cada um de nós ao arrependimento. Por isso que quando a Bíblia diz, hoje é o tempo da salvação, não é bom deixar para amanhã, porque você não sabe se vai estar vivo amanhã. Verdade. Hoje é o tempo de nós nos decidirmos por Cristo e vivermos para Ele sinceramente. Né? Esse é o ponto. Pastor Lando, às vezes eu fico pensando, por que Jesus ainda não resolveu essa situação da impunidade no nosso planeta? Da corrupção no nosso planeta. Mas tem um texto que me chama muita atenção, no livro de 1 Pedro, onde Deus diz assim, não retardo a minha volta. Deus não retarda o retorno dele a essa terra. Ele só está sendo misericordioso, longânimo. Para que cada um de nós possamos ainda ter a oportunidade de nos arrepender dos nossos erros. Graças a Deus por isso, né? Essa é a nossa experiência e expectativa. Meus amigos, nosso tempo acabou. Eu preciso que vocês deixem uma mensagem final para os nossos telespectadores, para podermos encerrar o programa. Vamos começar com o pastor Alcemir, pode ser? Pode ser. Bem, amigos, como nós podemos ver aqui, ler e conversarmos, o dia do Senhor se aproxima. Já há 700 anos antes de Cristo, Naum falou isso. Jesus esteve aqui, ele resgatou a verdade, mostrou como devemos nos relacionar com as pessoas, como amar o nosso próximo. Eu digo para vocês, o nível do seu relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com Deus, será a resposta que daremos no relacionamento com o próximo. Então, prepara-te para encontrar com o Senhor. Os eventos finais estão aí. A natureza está gemendo e não precisamos nem olhar para a Bíblia. Declara que o mundo está se acabando. Agora, como está a sua vida, né? Como está a minha vida hoje? O dia do Senhor pode acontecer de hoje para amanhã. Enfim, coloque sua vida nas mãos de Deus e Deus se deleitará em você com toda alegria. Amém. Obrigado, pastor Alcemir. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Pastor Sidney, suas palavras finais também. Pastor Lanza, o dia do Senhor, ele chegará. Para mim, para o Senhor, para o pastor Alcemir. Isso é inquestionável. Ele chegará para cada ser humano. E a pergunta que essa frase nos pergunta ao dia do Senhor é, como você estará naquele grande dia? Haverá apenas dois grupos, não mais a Bíblia diz, os dos salvos e os dos perdidos. Aqueles que entrarão para o reino celestial
e aqueles que sofrerão a morte eterna. Mas a pergunta que Sofonias e Naum nos faz, em qual grupo você vai estar naquele grande dia? Ou do lado de Cristo, ou do lado do inimigo? Hoje é o dia em que Deus está nos dando essa oportunidade, arrependimento. Hoje é o dia que Deus está dizendo para cada um de nós, entregue a sua vida em minhas mãos, para que você possa estar ao lado dos salvos, quando eu voltar a essa terra. No livro de Mateus, capítulo 12, verso 30, diz assim, quem não é por mim, é contra mim. Não há outro grupo, ou dos salvos ou dos perdidos. E a minha pergunta é a cada um de vocês que estão nos assistindo, você estará do lado de Jesus, do lado dos salvos, ou do lado de Satanás, os perdidos? Tome a sua decisão ao lado de Jesus, é a melhor, porque Ele nos oferece a vida eterna. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe seu ministério também. Obrigado pela sua audiência, também que é o programa. Eu convido a todos para orarmos agora. Pai querido, abençoa-nos para que possamos te buscar sinceramente e estarmos preparados para o grande dia do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.